Bem, para você que parou aí agora, nesse exato momento, e está visualizando esse vídeo, é com você que Deus quer falar. É com você que Deus quer falar. Eu vou falar para você que existe dois tipos de pessoas. Existe um tipo de pessoa que é forte, corajosa, e existe um tipo de pessoa que é fraca e acomodada. Qual tipo de pessoa você é? Então você vai parar para pensar, vai analisar qual tipo de pessoa você é. Ou então você está se perguntando para mim, como é que eu sei que eu sou forte, corajoso ou fraco, acomodado? A palavra de Deus vai mostrar para você aqui agora. Então se você tem uma Bíblia, ou então você pega a sua agenda, o seu bloco e anote aí. O que Deus vai falar para você agora? Se você é um fraco, acomodado ou você é um forte, corajoso. Abra lá em Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Então está aqui o segredo, está aqui a revelação da palavra de Deus. Se no dia do seu problema, no dia da sua dificuldade, se no dia da sua tribulação, no dia que você estiver mais angustiado, a sua força ela for pequena, é porque você é o quê? Você é fraco. Porque você é fraco. Então quem fala aqui é o próprio Deus. Vamos citar outro exemplo, o exemplo de Gideão. Gideão, quando vivia na caverna, coagido pelos amalequitas e pelos medianitas, ele era fraco. Ele era fraco por quê? Porque aquela situação fez com que ele viesse ficar dentro da caverna por conta da perseguição. E eles não poderiam produzir nada, eles não poderiam fazer nada, porque tudo que eles faziam, tudo que eles produziam, os medianitas, os amalequitas vinham e tomavam. Então a única solução para Gideão era viver aonde? Dentro da caverna, dentro do buraco, escondido como rato. Vivia dentro do buraco, escondido como rato, porque vivia numa situação de dificuldade, uma situação de ameaça. Então a situação de dificuldade, a situação de problema vai mostrar se você é forte, corajoso, se você é fraco, acomodado. Naquela situação, Gideão por muito tempo foi fraco, acomodado, por conta que ele tinha medo de sair da caverna e poder fazer alguma coisa, os amalequitas, os medianitas chegar e pegar quem? Pegar Gideão. Mas chegou um determinado momento que ele não aceitou aquela situação, mesmo ele sendo o quê? Ele sendo crente. Talvez você se pergunte, mas como que Gideão era crente? Gideão era crente. Sabe por que Gideão era crente? Porque a própria família de Gideão, o próprio pai de Gideão falava para ele que Deus havia tirado o povo hebreu do Egito e levado para a terra prometida. E além de ter levado para a terra prometida, o pai de Gideão falou para Gideão que Deus fez maravilhas, que Deus fez prodígio, que Deus fez milagres sobre a vida daquele povo. Então Gideão ouviu aquela história, sendo que Gideão e sua família faziam parte da descendência desse povo. Mas por que esse Deus, esse mesmo Deus tirou o povo do Egito, não era o mesmo Deus de Gideão, não se manifestava na vida de Gideão? Será que Deus não queria se manifestar na vida de Gideão por conta daquela situação? Deus queria se manifestar, mas Deus não poderia se manifestar enquanto não houvesse da parte de Gideão, daquele povo, uma revolta. Foi quando Gideão se revoltou, e saiu do buraco, foi quando Deus apareceu para a vida dele. E o que fez Gideão forte e corajoso não foi Deus. O que fez Gideão forte, quero que vocês prestem atenção aí agora. O que fez Gideão forte e corajoso não foi Deus. O que fez Gideão forte e corajoso foi a revolta de não aceitar aquela situação que outrora ele vivia, no buraco, escravizado, de sair da caverna, de sair da escuridão, de sair daquele problema para poder procurar uma solução. A atitude de revolta de Gideão fez ele forte e corajoso. Então, quando ele saiu daquela caverna revoltado, Deus apareceu para ele. Então eu falo a mesma coisa para você agora. Para você que talvez seja fraco, acomodado. Assim como Gideão foi fraco, acomodado. Mas ele mudou essa situação. Ele virou a chave. Deixou de ser fraco, acomodado para ser forte e corajoso. Talvez você se encontre nessa situação. Esse problema, essa situação que você está passando aí agora, talvez você pense assim, não, todo mundo passa por essa situação, todo mundo está vivendo essa situação, então é uma coisa normal, uma coisa natural. Enquanto você pensar desse jeito, dessa forma, você vai ser uma pessoa fraca e acomodada. Enquanto você pensar desse jeito, dessa forma, você vai ser uma pessoa fraca e acomodada.
Mas se você pensar que diante dessa situação, diante dessa dificuldade, diante desse problema, você pode mudar toda essa situação, aí você se torna forte e corajoso. Mas para isso é necessário você se revoltar. Se você se revoltar e agora, neste exato momento, Deus ele vai descer até a sua vida e vai falar para você, vai na tua fé. Vai na tua fé. Da mesma forma que Deus apareceu para Gideão e falou para Gideão, vai na tua fé, Deus vai aparecer para você hoje. Vai aparecer para você hoje, neste exato momento. Não importa esse problema, não importa essa situação. Talvez esse problema que você está passando e você pensa, esse problema é para me destruir, é para o meu filho. Não, esse problema, sabe o que é, meu amigo? É para te fazer forte e corajoso. Esse problema é para fazer com que você venha se revoltar diante dessa situação e venha se tornar forte. Porque só se tornando forte é que Deus pode te dar aquilo de fato, de verdade que Ele quer te dar. Enquanto você se tornar, preste atenção no que eu estou falando aqui agora, observe isso. Enquanto você ser fraco, acomodado, Deus não pode te dar aquilo que Ele tem para te dar. A promessa dele não vai descer sobre a sua vida. Porque para a promessa dele descer sobre a sua vida, você precisa ser forte e corajoso. Então entenda, saia dessa situação de fraco, acomodado e passe a ser forte e corajoso, que o que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. E Ele vai aparecer para você, Ele vai falar para você, vai na tua fé e você vai conquistar, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você.